Tamires do Resenhando Sonhos, e a gente vai falar sobre The Way of Kings. The Way of Kings é o primeiro livro dentro da série The Stormlight Archives. Foi lançado em 2010 lá fora pelo Brandon Sanderson e inicia então essa série épica do autor, que é pra ter 10 volumes. Sendo que no final deste ano, 2020, o quarto volume está sendo publicado. Por enquanto temos então The Way of Kings, Words of Radiance e Oathbringer. Vou começar esse vídeo então explicando um pouco sobre o world building, como funcionam as coisas neste universo do Brandon Sanderson, que faz parte da Cosmere. Se você não sabe o que é a Cosmere do Brandon Sanderson, é um grande universo que o autor criou. Existem vários pontos que seriam planetas, e em cada um desses planetas meio que tá existindo um desses mundos do autor. E eu acho que é algo que vai ser talvez até bem mais explorado daqui pra frente, talvez na Terceira Era de Mistborn, que é a ideia da Terceira Era de Mistborn, que está também dentro da Cosmere, que se passa com a saída pro espaço. E a saída pro espaço possibilitaria então uma interação entre esses mundos do Brandon Sanderson dentro da sua Cosmere. Nem todos os livros do Brandon Sanderson fazem parte da Cosmere, mas The Stormlight Archives, Elantris e Mistborn faz parte desse universo, e o autor de vez em quando usa uma ou outra referência pra fazer, né, aquela conexão. Eu sinceramente espero que ele não se esqueça disso e que algum dia a gente tenha uma grande colisão de todos os mundos, porque vai ser muito doido, muito doido. Esse mundo vai se passar então em Roshar. Roshar é um mundo moldado por grandes tempestades. Lembrando que eu li em inglês, então vários dos termos que eu vou usar vão ser em inglês. Eu vou tentar trazer algumas palavras, né, de paralelo em português, mas, né, não tem muito o que eu fazer com relação a isso. Desculpa. Eles chamam no livro de High Storms, e essas tempestades elas são tão potentes que isso moldou tanto a fauna quanto a flora. Então as árvores possuem cascas mais grossas, possuem cascas e conchas que cobrem muitas das suas estruturas. Os animais também são todos muito mais crustáceos, digamos assim, com cascas. Tem o equivalente ao cachorro dentro desse mundo, que ele também tem toda uma crosta de casca em cima, assim, porque é praticamente impossível você sobreviver a essas High Storms ao ar livre se você não tiver algum tipo de proteção, e mesmo assim muito complicado. E aí então esse é um dos elementos principais desse mundo que molda o ambiente ao redor desses personagens. Um dos seres mais temidos, que é uma consequência dessas High Storms, são os Chasm-Fiends, que eles chamam, que são animais que estão nos chasms, grandes precipícios. São terrenos em que existem grandes depressões, são minados por precipícios, então você não consegue atravessar de um lado pro outro, a não ser que você faça uma ponte. E existem essas criaturas que são gigantescas, que existem pessoas que lutam por esporte, digamos assim, mas que também tem uma outra finalidade, é que às vezes junto com elas se encontram gemas. O que são essas gemas? Sempre que existe uma High Storm, essa High Storm preenche essas gemas com uma energia, que é o Stormlight, que é uma coisa super importante, tanto que dá o nome a essa série, né? The Stormlight Archive. Essas gemas, então, com essa energia dentro delas, são alocadas em esferas de vidro. E essas esferas de vidro são usadas de diversas formas dentro deste universo. Elas podem ser usadas de forma super banal, como por exemplo, como elas emitem luz, elas serem usadas para iluminação. Elas podem ser usadas para joias, mas o grande catch aqui é que essas esferas de vidro, com essas gemas, com essa infusão desse Stormlight, é usada como uma moeda desse mundo. Então existem várias categorias, vários tipos de gema, várias quantidades de Stormlight que podem ser armazenadas dependendo da pedra, e essa é a moeda deste mundo do Brandon Sanderson. Então essas tempestades, além de moldarem o espaço físico deste mundo, também se relaciona muito com essa parte comercial e a forma como esse mundo todo se movimenta. E essas gemas, em alguns casos especiais, também concedem poder através da Stormlight. Outra coisa que você precisa saber sobre esse mundo, que ele é tão antigo que as pessoas já não se lembram exatamente sobre toda a sua história. Então esse mundo, ele é marcado por vários ciclos, e cada um desses ciclos começa ou acaba com uma desolação. Eles chamam aqui de Desolation. Cada uma dessas etapas de desolação causou mudanças drásticas na estrutura de Roshar. E essas desolações vieram acompanhadas dos Voidbringers. São descritos aqui como coisas muito malignas que vieram assolar esse mundo. A descrição física ou de como eles eram de verdade é muito vaga, e esse é um dos mistérios desse livro, uma das coisas que uma dos personagens está tentando descobrir, está pesquisando sobre. Como eu falei, o passado desse mundo tá muito apagado, as pessoas não lembram direito, e isso tá muito ligado também ao fato de como as coisas de registro escrito
escrita e leitura são feitas aqui. Então muito do que é lenda a gente não sabe direito o que é lenda, o que é verdade, como as coisas realmente aconteceram. Mas uma coisa que todo mundo fala em comum é que existia uma ordem militar, que eram os Knight Radiants, que eram cavaleiros de alta elite, usavam Sharp Plates e Sharp Blades. Quero muito ver esse livro traduzido para português, porque vai ter uns nomes incríveis. O que são Sharp Plates e Sharp Blades? São tipo armaduras e espadas, armas, que se unem ao corpo de uma forma muito invencível. Então esses Knight Radiants eram praticamente invencíveis. Eles tinham uma certa magia também. Muitas pessoas falam que veio da Stormlight, mas ninguém sabe direito, porque ninguém entende direito o que aconteceu nessa época. Tudo é uma lenda. Essa elite usava essa armadura e usava essas lâminas, que eram lâminas enormes, mas pesavam significativamente pouco. E essas lâminas cortam através de tudo como se não fosse nada. E eles combatiam então esses Voidbringers. Só que um dia aconteceu uma situação onde esses cavaleiros simplesmente tiraram as suas armaduras, atiraram as suas lâminas e desapareceram. E aí o mundo meio que ficou à mercê do que veio depois. E hoje essa sociedade é dividida basicamente em duas classes: os Light Eyes e os Dark Eyes. Então as pessoas que têm olhos claros fazem parte da elite, da nobreza, são aqueles mais bem nascidos, têm uma posição social melhor. E aí quem é Dark Eyes é quem serve, né, esses Light Eyes, faz o trabalho mais pesado. E aí existe os Parchmans, que não são nem Dark Eyes nem Light Eyes, eles são uma outra classe, uma outra raça de pessoas, digamos assim, que serve os Light Eyes. Então são servos desses nobres, eles não falam, são mais apáticos, são muito servis. E aí, uma peculiaridade que diz respeito ao fato dos Knight Radiants terem abandonado essas Sharp Blades e Sharp Plates, é que se você encontrar e usar com uma dessas armaduras, você pode se apossar dela, ou se você for um Dark Eye, e se você matar um Shardbearer, e o que é um Shardbearer, Tamires? Uma pessoa que hoje possui uma Sharp Blade e uma Sharp Plate. Então, Sharp Plate, a armadura, Sharp Blade, a lâmina. A pessoa que possui os dois é um Shardbearer. Você pode possuir a armadura sem possuir a lâmina. Então são coisas diferentes. A pessoa que possui os dois é um Shardbearer. Vocês estão entendendo que é meio complicado? Então, meio complicado. Mas se um Dark Eye conseguir derrotar um Shardbearer, ao tomar posse da armadura e da lâmina, e ele se tornar um Shardbearer, ele vira um Light Eyes. Então ele sofre essa mudança e muda de classe dentro desse mundo. E gente, isso é um bem pequeno, que parece que eu tô falando aqui já faz meia hora, resumo do que é esse mundo pra você entrar dentro dele e entender que ele é bem complexo. Agora vamos falar sobre o que vai falar essa história. A gente vai ter muitos pontos de vista aqui, muitos mesmo, mas a gente tem 3 protagonistas principais. Essa história então vai começar com um assassino indo matar um rei que acabou de selar um pacto com os Parshendi, que é uma raça que apontou há pouco tempo. Essa raça, ela é um primo evoluído dos Parchmen, são as pessoas mais servis aqui que eu falei pra vocês, só que eles têm uma tecnologia muito mais avançada de armadura, de próprio combate, e esse rei de Alencar acabou de criar esse pacto. Só que na mesma noite que ele assina o pacto, um assassino é enviado para matar ele. Esse assassinato faz com que os 10 High Princes aqui desse reino se reúnam junto com o novo rei, que é o filho desse rei que morreu, pra firmar um pacto de vingança. E esse pacto de vingança tá rolando há muitos anos já. A gente entra já no próximo capítulo da história, e eles estão travando uma guerra com os Parshendi há muito tempo. E é nesse cenário então que a gente vai começar a conhecer os nossos 3 protagonistas principais, apesar da gente ter outras tantas vozes aqui. O primeiro deles é o Kaladin, e no primeiro capítulo dele a gente descobre que ele é um soldado dentro de um dos exércitos de um desses High Princes. Ele é chamado de Stormblast, ele é um ótimo guerreiro, ele tem um senso muito rápido, essa coisa dele ser abençoado na luta ali é porque ele se sai muito bem, ele consegue perder o mínimo possível dos soldados dele. Só que o capítulo dele vai acabar já de uma forma muito tumultuada. E o próximo capítulo do Kaladin, ele tá sendo carregado de um lado pro outro e ele foi marcado como escravo. A gente não sabe o que aconteceu com ele, mas alguma coisa aconteceu com esse personagem. E a gente só vai descobrir efetivamente por que ele tá naquela condição e o que rolou de verdade muito à frente no livro. Só que o Kaladin vai acabar indo parar em uma Bridge Crew. O que é uma Bridge Crew? Lembra que eu falei que era um tipo de desfiladeiros, coisas muito altas e que pra atravessar precisava de pontes? Então, vários desses High Princes têm uma equipe de Bridgemen. Esses Bridgemen são aqueles que carregam as pontes e são os que mais sofrem perdas. Então quem vai carregar essas pontes são as pessoas menos importantes, são os escravos. Eles carregam então as pontes para que os exércitos possam atravessar. Só que como eles que têm que carregar a ponte, eles são a linha de frente dos ataques. E os Parshendi ficam atirando neles com flechas. Então todo ataque, as equipes
equipes de ponte são as que mais perdem pessoas. Mas pra esses High Princes não tem problema, porque os escravos são pessoas descartáveis, né? E aí o Kaladin vai acabar parando, então, em uma dessas Bridge Crews. Ele vai parar na 4, que é, tipo, a mais azarada de todas. E aí a gente vai acompanhar esse personagem muito mais nessa posição, com flashbacks voltando no passado dele pra entender o que aconteceu. Quando ele era até mais jovem, o pai dele era um cirurgião, que fez ele parar nesse exército e tudo que aconteceu na vida desse personagem até então. O nosso segundo personagem tá alocado muito próximo do Kaladin e é o Dalinar Kholin. É irmão do rei que morreu e, portanto, tio do rei que está agora. É o sobrinho dele que tá no trono. Ele é um Shard Barrel, então ele tem uma Shard Plate e uma Shard Blade. E durante os seus tempos de glória, ele foi chamado de O Blackthorn, porque ele era um guerreiro muito voraz. Os filhos dele estão acompanhando ele. Ele é um High Prince, então ele tá alocado ali junto com todos os outros, né, nesse local onde as batalhas estão acontecendo. Só que agora tá rolando uns boatos que toda vez que tem uma High Storm, o Dalinar começa a ter umas visões, umas coisas estranhas. E eu não posso entrar muito aqui em detalhes, porque essa é uma das coisas que a gente tem que descobrir ao longo desse livro. O que do que tá acontecendo com ele é real e o que não é, e o que isso significa pra essa história. Mas o legal do papel do Dalinar é que a gente vai conhecer um pouco mais sobre a elite, então, sobre os Light Eyes, porque ele é um Light Eyes. Então, o que esses High Prince, o que no topo dessa cadeia aqui de pessoas que tomam decisões, o que eles estão fazendo é que tá interferindo, obviamente, também Kaladin, porque ele tá nessa luta, mas como esse novo rei tá vendo todo esse conflito e qual é o direcionamento disso para um futuro. Lembrando que esse é apenas um dos reinos de Roshar, então existem outros reinos aqui, reinos que podem estar de olho nessa guerra. Guarda isso pra você levar pra sua leitura no livro, tá bom? Aí o nosso terceiro ponto de vista mais forte aqui é o da Shallan. A Shallan, ela é uma Light Eyes, mas ela é de uma família bem insignificante, assim, e o pai dela acabou de morrer, e ela tem uma missão que envolve a Jasnah Kholin. Então ela vai viajar pra Kharbrandt, que é onde tá a Jasnah Kholin. Já vou explicar quem é a Jasnah Kholin. E ela vai querer se tornar uma scholar da Jasnah. É tipo uma aprendiz. A Jasnah é uma estudiosa, e ela não acredita na religião que se cultua aqui. Ela é uma mulher focada pra ciência, pra pesquisa. Faz muito tempo que ela não pega uma aprendiz, uma pessoa, né, pra estudar com ela. E aí a Shallan tá indo com vários motivos ocultos aqui. A Jasnah Kholin, por acaso, é irmã do atual rei. Ela é filha, então, do rei que morreu e sobrinha do Dalinar Kholin. E é no arco dessas duas personagens que vão ter conversas inteligentíssimas e muito esclarecedoras que a gente vai ficar sabendo mais sobre filosofia, religião e política dentro desse mundo também. Porque como as duas vão estar interagindo e a Shallan tem o seu motivo oculto ali de por que ela tá indo atrás dessa pessoa e o que ela quer, ela vai aprender muito também. Ela também tem uma paixão muito grande por estudar. Então as duas vão desvendar várias coisas e é muito, muito bacana as conversas e todas as descobertas que a gente é capaz de fazer através do arco dessas duas personagens. E daí a gente tira uma coisa muito legal, que são várias diferenças que a gente tem aqui entre homens e mulheres nesse mundo. Uma das diferenças é que aqui quem aprende a ler e escrever são as mulheres e não os homens. O que é muito bacana porque a gente tem muito mais versões de livros onde as mulheres são proibidas de ler e escrever do que elas são as que dominam, né, essa habilidade. Tem até um momento aqui onde a gente vai dar uma olhada um pouco mais no passado. Tem um personagem que ele, tipo, se questiona e fala, nossa, que estranho, um homem escrevendo. Então, essa é uma coisa legal. Tem algumas outras particularidades aqui, tipo, a mulher que tem que esconder a mão esquerda, sabores de comida, que o homem gosta de comida, o homem come comida mais apimentada, a mulher come comida mais doce. Tem algumas particularidades assim. E esse é um livro que vai trabalhar, então, bastante política, vai trabalhar religião, vai falar bastante sobre preconceito, porque, afinal de contas, não é à toa que a gente tem os Light Eyes e os Dark Eyes, e a gente tem pessoas servis, e a gente tem escravidão nesse mundo. Então vai ser bastante comentado sobre isso, sobre o fato de você deixar de ser um Dark Eye também e se tornar um Light Eye, do quanto essas pessoas que têm poder estão controlando e usando as pessoas inferiores, como, por exemplo, os Bridgemen, do que essa guerra significa para essas pessoas. É um livro que vai falar também sobre luto e perda, não só das pessoas, mas de si mesmo. Você acha que você tá perdendo sua sanidade, transtorno pós-traumático também, das coisas que você vê na guerra, das coisas que você faz na guerra e das consequências que isso tem. Família também é um tema relevante aqui, porque muito do que tá acontecendo aqui envolve família, seja pra qualquer um dos personagens, de alguma forma há uma conexão, então também é um tema muito presente nessa história. E outra coisa que me chama muita atenção nesse mundo é o fato de que a gente não tem um vilão. Não existe uma pessoa, não existe uma entidade que a gente tem que vencer. Existe uma guerra acontecendo, a gente não sabe direito
direito por que ela tá acontecendo, porque ninguém entendeu por que os Parshendi enviaram esse assassino pra matar esse rei. Em alguns momentos a gente vai ter vislumbres de outras coisas acontecendo em outros locais que não são nesse reino, e aí as coisas vão começar a fazer um pouco mais de sentido. O nome desse livro se chama The Way of Kings, não é à toa. Existe um livro dentro desse universo que se chama The Way of Kings, e esse livro é muito importante pra essa trama e pro que tá acontecendo aqui. Esses ciclos de virada, essas desolações, essas coisas assombram esse mundo. As pessoas não sabem direito o que é verdade e o que não é, mas a gente sente que tem uma coisa prestes a acontecer aqui e que talvez a gente esteja, né, à beira de uma nova desolação. Então, são coisas que vão acontecendo na história que você vai pensando sobre isso. O próprio fundamento dessa guerra, que não vai a lugar nenhum, que são ataques isolados e parecem que não servem pra nada, e ao mesmo tempo se segue ali ano após ano, e o que isso significa pra esse reino e pras pessoas. Os personagens, que são extremamente cativantes, bem trabalhados, você consegue se relacionar muito bem. O meu preferido é o Kaladin. Ele é a personificação da honra, um cara cheio de princípios, é um cara que tá ali pra ajudar as pessoas, pra não deixar ninguém pra trás. Ele se questiona muito sobre isso, principalmente na posição de escravo que ele tá agora, do que isso representa, do que ele já foi, da história dele. Quanto mais você aprende sobre o que esse personagem é, o que ele faz, as coisas que ele passou, mais você admira ele, porque ele já deveria ter perdido essa vontade de ser honrado, né? E ele não deixa isso pra trás, é uma coisa muito presente, né, pra ele. O Dalinar também, apesar dele ser um Light Eye, nem todo mundo que é Light Eye é ruim aqui. Ele também é um cara muito honrado, ele é um cara que quer fazer as coisas certas. Ele começa a questionar muito toda essa questão da guerra e por que as pessoas estão fazendo isso. A própria presença dele, todos esses rumores que vão acontecer ao redor desse personagem. Ele é um cara que detém muito a palavra dele acima de qualquer coisa. Ele não vai ficar jogando joguinho. Ele se culpa um pouco pelo que aconteceu com o irmão dele, e esse é um fator que acompanha ele aqui na história, então ele é um personagem bastante assombrado também. A Shallan, ela é a mais ingênua aqui dos três principais. Ela é uma personagem que tem muito ainda pra descobrir, muito pra se encontrar. Ela é, digamos assim, também a mais manipulável, a que a gente vai ver sofrendo pênalti aqui com mais frequência, mas ela é uma personagem muito legal, e eu acho que ela tem muito pra crescer. A presença feminina nesse livro é muito legal. A gente tem a Shallan, a gente tem a Jasnah, a gente tem uma outra personagem que vai aparecer junto do Dalinar, junto com o Kaladin. A gente tem uma Spring. O que é uma Spring? Aqui nesse mundo existem esses pequenos seres que aparecem de acordo com coisas que acontecem. A Sil, que é o nome dessa Spring, é uma Wind Spring. Ela veio do vento. Mas se você tá com raiva, tem uma Spring pra isso. Se tá chovendo, tem uma Spring pra isso. E esses seres, eles se mostram pra algumas pessoas, mas não se mostram pra outras. E essa Spring específica se apega ao Kaladin. E a história dos dois personagens juntos é muito interessante. Então ela é também um ponto alto dessa trama, o que é muito, muito, muito legal. A gente vai ter o ponto de vista de personagens secundários e menores também acontecendo aqui, o que é bacana pra dar uma outra visão. Tem uma outra coisa que o Brandon Sanderson já fez em outros livros, é que no começo de cada capítulo tem um trecho. Durante muito tempo no livro você não sabe por que aquele trecho tá ali, e depois mais pra frente você recebe essa resposta de por que o trecho tá ali. É um livro onde, gente, não tem grandes acontecimentos, tipo, nossa, vai ter uma batalha épica e essa é a grande batalha, a gente tá caminhando e não é isso. É um livro onde você vai conhecendo o que tá acontecendo, você vai conhecendo os personagens, acontecem coisas com cada um dos personagens, mas é um livro de descoberta. E isso se torna ainda mais visível quando você olha pra esse mundo e você percebe que as pessoas que estão habitando esse mundo sabem tão pouco do mundo quanto a gente que tá entrando no mundo agora. Então muito do que a gente vai descobrir aqui, a gente vai descobrir junto com os personagens. E esse é um artifício muito legal pra não ter um monte de explicação no livro do nada. Esse que é um universo que é extremamente complexo, mas que parece ser muito legal de navegar por ele. Eu tô muito empolgada. O final do livro é incrível. Eu não vou dizer nem que é plot twist. A gente vai descobrir coisas incríveis no final desse livro. Que simplesmente cai o queixo. Eu fiquei doida lendo o final desse livro. Eu terminei impactadíssima, porque eu quero muito saber o que vai acontecer com os personagens daqui pra frente. Tanto que eu terminei e comprei logo Words of Radiance, que é o segundo livro pra ler. O fato de ser uma história incrível torna esse livro não ter sido publicado no Brasil algo ainda mais chato, né? Porque eu sei que muita gente quer ler essa história e eu sei que muita gente iria amar essa história. Mas o que a gente pode fazer é falar sobre
esse livro até que chame a atenção de alguém. Eu dei 5 estrelas e favoritei esse livro, o que pra mim parecia ser uma coisa normal com Brandon Sanderson, mas apesar de eu gostar muito de Mistborn, eu não dei 5 estrelas pra nenhum livro dessa trilogia, mesmo que ela seja uma das minhas favoritas de fantasia. Eu só dei 5 estrelas pra Elantris, e esse livro levou meu primeiro 5 estrelas de 2020. Eu tô muito empolgada pra essa série agora. Eu acho que vai ser uma jornada incrível. Tentar ler os outros 2 livros antes do lançamento, né, de novembro, do 4º livro. E vai ser uma série que eu vou tentar, assim, trazer resenha pra vocês aqui, de livro a livro. Fiz essa leitura muito do pedido de vários de vocês, então eu sei que muita gente já leu também. Então, eu sei que às vezes a gente não tem com quem conversar. Eu fiquei muito nervosa porque eu não tinha com quem conversar sobre esse livro. Então, eu vou fazer da minha missão poder vir aqui conversar com vocês também sobre essa história. Pelo menos termos este livro em assunto aqui no Brasil de alguma forma. É uma história gigantesca, é um universo vasto, diferente, incrível. Tanto a parte religiosa quanto a parte dessas Stormlights, quanto a moeda, quanto essa magia que permeia esse mundo, quanto o livro de The Way of Kings, o que essas desolações significam. Tudo isso tem mais, sabe? Você sabe que, por mais que eu tenha uma definição sobre uma coisa, aquela definição ela não é total, tem muita coisa pra descobrir. E eu acho que uma das coisas mais legais de fantasia é exatamente esse sentimento de você saber que existe muito pra você descobrir, que é um mundo vasto, que ele tem muito a oferecer, que tem personagens cativantes, que tem uma história sólida e que não precisa estar acontecendo 1.412 coisas pro livro ser legal. São 1000 páginas, gente. Vale muito a pena a leitura. Mesmo que tivesse momentos do livro em que não tinha grandes coisas acontecendo, em um momento eu me senti entediada, porque sempre tinha alguma coisa pra eu estar aprendendo sobre esse mundo. E mesmo que eu não estivesse aprendendo, naquele momento o personagem era interessante no que ele estava falando. E eu acho que isso é uma coisa muito particular também do Brandon Sanderson. Ele sabe compor e escrever as histórias dele de uma forma muito legal nesse sentido, de trazer personagens cativantes, de desenvolver esses personagens, de criar um elo da gente leitor com quem tá nos passando essa história. Então eu queria deixar aqui essa recomendação. Espero que esse vídeo tenha cumprido seu propósito de esclarecer um pouco e falar um pouquinho sobre o primeiro livro de The Stormlight Archives, The Way of Kings. Quero saber aqui embaixo se você já leu, se você tem interesse de ler, se você tá torcendo pra publicação desse livro aqui no Brasil. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal pra me ajudar com a divulgação, de deixar o seu joinha aqui embaixo também, que ajuda bastante. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!